No ano em que nasci, falavam-se 6.000 línguas no mundo. Uma linguagem não é apenas um corpo gramatical ou um conjunto de palavras. É a reflexão de uma cultura. É um flash do espírito humano. Wade Davis. Antropólogo, etnobotânico, National Geographic, explorador de civilizações. Das 6.000 línguas faladas na Terra, metade não foram ensinadas às crianças. O que significa que, efetivamente, a menos que haja uma mudança, tornaram-se línguas mortas. O que isto significa é que, no período de uma geração, podemos perder metade do legado intelectual, social e espiritual da humanidade. Isto não tem de acontecer. Essas culturas não são tentativas falhadas da era moderna, são as únicas respostas a uma questão fundamental. O que significa ser-se humano e estar vivo. Como antropólogo, estudei budismo, mas isto é uma viagem pessoal. Uma viagem que, por detrás de uma pequena porta desbotada num convento antigo, perto do sopé do Monte Everest, irá oferecer uma lição mais profunda da prática do budismo. Luz no fim do mundo. Budismo, a ciência da mente. Como é que fazemos uma viagem espiritual no budismo? Onde começar? Quem seguir? Buda foi um professor que começou esta prática há 2.500 anos. Em sânscrito, Buda significa o iluminado. Os seus ensinamentos são conhecidos como o Dharma. São caminhos espirituais, um caminho para a iluminação. O Dharma é concebido para nos ajudar a sair do samsara, ciclo de vida. Samsara é simplesmente uma observação objetiva deste mundo em que vivemos. Se matamos crianças, violamos mães, morremos de doenças sórdidas, se temos acidentes na véspera do casamento, seja o que for, Buda diria que é do reino de Samsara. A causa disto é o sofrimento. Mas a grande revelação de Buda é que isto pode ser ultrapassado. Se a ignorância é a base do sofrimento, então a ignorância pode ser aliviada. Mas partir em busca do Dharma não promete apenas um fim para o sofrimento. Aspira a eliminar as verdadeiras causas do sofrimento através da prática espiritual. Uma ciência da mente que determina um caminho para a bondade, humildade e compaixão. Quem se refugia no Buda considera-o um guia e não um Deus. Refugiemo-nos no Dharma, que não é um dogma, mas sim um caminho. De todas as tradições religiosas que encontrei nas minhas viagens, esta é aquela que sempre teve mais sentido para mim. O meu percurso começa num velho helicóptero Mi-17, uma relíquia trepidante da Guerra Russa. Partimos em viagem para os Himalaias, onde estão os mosteiros. Muitos dos budistas do Nepal foram outrora budistas do Tibete, antes dos chineses os terem perseguido e destruído os seus templos nos anos 50. Escapando pelas montanhas, juntaram-se em mosteiros como Thupten Choling e Shiwung, onde se preparam neste momento para um grande festival. Por mais que isto seja uma jornada num dos países mais fantásticos do mundo, para mim é também uma aventura da mente.
é observar o que existe descartando aquilo que é desnecessário e concentrar-me naquilo que oferece a verdadeira felicidade. Há algo sobre a tolerância inerente ao budismo que é incrivelmente atrativo, totalmente incriticável. Não existe a noção de pecado ou a noção de bom e mau, só há ignorância e sofrimento. E isto é a coisa mais importante. Não abraça a negatividade. É uma religião que não exige atos de fé total. Abraçamos as regras de uma fé e depois tentamos persuadir o resto do mundo a pensar como nós. É simplesmente um sistema de sabedoria. É uma filosofia que nos diz que há um caminho. Eis aqui um conjunto de práticas contemplativas que podemos fazer. Se as seguirmos, temos 2500 anos de evidência empírica, evidência científica pela própria definição do que é ciência, que diz que se a acompanharmos, conseguimos a transformação do coração humano. E é por isso que usamos o conceito ciência da mente budista, porque a evidência da eficácia desta prática é a serenidade conseguida por aqueles que a abraçam. Explicar o budismo por palavras é muito fácil, mas ainda estou à procura do significado. O caminho para a iluminação requer ferramentas básicas e a primeira é a meditação. Diz que a verdadeira meditação acalma a mente. A metáfora comum é que a mente é como um lago ventoso. As ondas tornam impossível de ver o fundo, mas ao acalmar as ondas, a água, a visão, tornam-se claras. O primeiro guia na minha viagem é um médico tibetano, Sherab Varma. O estágio médico de Sherab demorou 7 árduos anos, um ano dedicado unicamente à meditação. Ainda hoje deixa a prática durante um mês por ano para regressar a uma gruta e meditar. You relax, I need meditation. Quando Sherab faz o diagnóstico de pulso, não é uma exibição trivial, obscura, não é um artifício. Tem sido, mesmo pelos termos científicos ocidentais, reconhecido que o diagnóstico tibetano pelo pulso pode ser extraordinariamente preciso. Para mim, a coisa fascinante é que, usando a sua intelectualidade médica neste desafio, no momento do diagnóstico, ele também usa totalmente a sua mente meditativa, atenta nesse momento. Okay, please can I see your trunk? No íntimo do reino da medicina tibetana, não existe uma separação simples entre o estado de espírito e o estado corporal. Estão ambos intrinsecamente ligados. Okay. So you're... É saudável, mas vejo nos seus olhos e nas leituras do seu pulso que tem um pequeno problema que o preocupa. It's little bit your maintenance problem. Penso que está a fazer planos. Make a planning lots of Tem muito em que pensar ou algo assim. or something like that I feel because Eu sinto porque o seu coração envia uma mensagem de que está um pouco cansado ou não tem dormido bem. Algo assim que o preocupa. Então o que está a dizer é que a minha mente precisa de acalmar? É isso que está a dizer? so you need Você precisa de descansar um pouco. E se puder, faça meditação. É importante. it's important. Sherab vê que a minha mente e pensamento estão num turbilhão. Preciso de encontrar calma. Isto é uma busca de significado, não para a próxima vida, mas para esta, agora. O santuário de Thupten Choling. Desde que os budistas fugiram do Tibete, este mosteiro tornou-se um dos principais centros do mundo espiritual tibetano.
Os 800 monges e freiras que aqui vivem estão a preparar-se para o Mani Rimdu, uma celebração da compaixão que representa a libertação do samsara para todos os seres do mundo. Buda deixou 84.000 lições ou sutras. Fazem todas parte dos ensinamentos do Dharma. O sentimento de serenidade na aula das orações é extremamente comovente. A música, os rituais, a récita dos mantras. Os monges entoam as suas orações de uma forma tão consistente que é como se transformassem nas próprias orações. São 2500 anos de história, de intensidade, seguida por milhões de pessoas que tentam compreender a natureza da existência e entender que um conjunto de escrituras é como um mapa do caminho para a libertação e sabedoria. Os lenços ou katas que os monges lançam representam a natureza do karma, o princípio de dar e receber. São ambas ofertas e apelos a Trungchen Rinpoche, o superior do convento Thupten Choling, um professor de Sua Santidade, o Dalai Lama, e um dos seres iluminados mais venerados no mundo budista. Rinpoche significa o abençoado, não o ser humano, mas aquele que se tornou único com os ensinamentos. Ele é professor e ensinamentos. Ele é a personificação do caminho do Buda, não pelo seu próprio sentido de ego, mas porque transcendeu o ego e tornou-se uma essência da prática budista. Thupten Choling cresceu tanto que tiveram de construir um novo templo central e alojamentos para mais monges. Temos uma audiência com Rinpoche e é um pouco assustador. Passei a vida toda a obter conhecimentos na universidade e em estudos no terreno, mas Rinpoche passou a vida em busca de sabedoria e iluminação através da prática contemplativa. A primeira vez que estive na presença de Rinpoche foi há 3 anos atrás, quando visitei o mosteiro de Thupten Choling e trabalhava noutro projeto e tinha uma lista de perguntas específicas que planeava perguntar-lhe. Cheguei a esta sala com todas estas perguntas e esqueci-me de todas elas e comecei a chorar. E as lágrimas desciam pelos cantos dos olhos. E vindo de onde eu venho, os homens não choram e seguramente não choram facilmente. Não eram soluços do tipo choro de tristeza pela morte de um pai. Eram lágrimas de puro e espontâneo prazer que brotavam dos meus olhos. E todas as perguntas que tinha planeado simplesmente evaporaram-se. E eu fiquei ali a sentir este tipo de presença carismática. E agora regressamos para fazer uma história sobre a essência do budismo. Tentar levar essa história e a ciência da mente, que é a tradição budista, para o Ocidente. Ele irá responder às suas questões, por isso, se quiser, pode fazê-las agora. Perguntar a Trungchen Rinpoche sobre o budismo é um pouco como perguntar a São Pedro sobre a Bíblia. Existem poucas mentes tão brilhantes e claras no planeta.
Mas terei certamente tempo para as minhas perguntas. Rinpoche virá connosco ao festival Mani Rindu, em Shiwong, um mosteiro não muito longe daqui, voando de helicóptero. Então preparamo-nos para partir. Existem milhões de pessoas nesta parte do mundo que dariam tudo para passar um momento na presença de Rinpoche. E nós fomos abençoados por ele. Ele é a personificação. Ele é a 33ª reencarnação do discípulo principal do Buda. Ele representa toda essa linhagem budista. E o facto de o budismo não ser simplesmente o limpar da mente, acalmar o lago e todas essas metáforas maravilhosas, é proporcionar compaixão. Rinpoche é a prova viva que a compaixão pode ser atingida como um meio de estar, que a prática contemplativa resulta em serenidade e iluminação. É isto que significa a ciência budista da mente. É a busca empírica da verdade. Mas para mim, a coisa mais extraordinária é a consciência de que existe realmente um caminho que pode conduzir à transformação da mente e do espírito. Quando falamos da ciência budista da mente, estamos a falar sobre a filosofia desenvolvida por um príncipe indiano chamado Siddhartha, que atingiu a iluminação debaixo de uma árvore de Bodhi. Siddhartha tornou-se o Buda. Mosteiros como Thubten Choling, aquele que acabamos de deixar, e este Shiwong são os receptáculos do pensamento budista tibetano. Os problemas nos dias de hoje é que Shiwong, em particular, está vulnerável. Houve uma sublevação maoísta no Nepal durante a última década e quase todos os monges de Shiwong fugiram para a segurança de Thubten Choling. Agora, apenas 8 residem aqui a tempo inteiro. Mas nesta altura do ano, quando o Shiwong retoma vida, peregrinos tibetanos, sherpas e dignitários, todos vêm aqui para o Mani Rindu. O Mani Rindu é uma recriação de um ritual que celebra a chegada do budismo ao Tibete, vindo da Índia. Trulsing Rinpoche diz que viver o Mani Rindu é receber uma benção. Os oradores, antes da cerimónia do festival, unem-se à verdadeira essência do budismo. A ideia fundamental é que todos têm potencial para se transformarem interiormente. Todos nós temos a nossa joia perfeita enterrada nas profundezas da terra. Tudo o que precisamos são ferramentas para encontrar. O Dharma é concebido para remover tudo o que obscurece a nossa verdadeira natureza budista. Mathieu Ricard chega. Vou à procura dele como sendo o meu terceiro guia espiritual nesta jornada. Mathieu foi, outrora, um cientista de renome no Instituto Pasteur, em Paris. Aqui está um homem de uma família distinta francesa. O seu pai, um grande crítico literário. O próprio Mathieu, um biólogo nuclear brilhante a caminho de uma excelente carreira em ciência ocidental, a um dado momento achou que não era suficiente. Algo lhe faltava. Podia reduzir a existência material a um único gene, um simples átomo.
E ainda tinha de perguntar, porquê? He started becoming more and more difficult to understand. But it's very sweet. And he's very, very devoted to Rinpoche and Rinpoche. You see, we are ready to spend 15 years. Vês, estamos prontos para passar 15 anos a estudar. Depois passamos outros tantos anos em treino profissional. Passamos imenso tempo a fazer jogging e ginástica e a andar de bicicleta e todo esse tipo de coisas, para nos mantermos saudáveis. And then to get healthy. Depois, passamos outro tanto tempo a cuidar da aparência, a arranjar o cabelo ou o que seja. Now, how come? Ora, como é que nem sequer temos uns momentos diariamente para ver como funciona a nossa mente, que no fim é aquilo que determina a nossa qualidade de vida, percebes? So that's very puzzling, in fact. So why É de facto inquietante. Então porquê? Penso que existe alguma hesitação em olhar para a nossa mente, que me parece um bocado estranha. Looking at our mind, that seems a bit weird. Conheci alguém, um jovem professor na Califórnia, que me disse: sabes, não quero olhar para a minha mente. Tenho receio do que possa encontrar. Eu contei isso ao Dalai Lama e ele disse: isso é muito interessante. Muito mais do que ir ao cinema. Passam-se tantas coisas na nossa mente. É uma aventura fascinante. Enquanto os monges se preparam lá embaixo para o Mani Rimdu, fazemos um desvio com Trungchen Rinpoche a uma montanha acima de Shiwong. É um local com profundo significado espiritual, ao qual não vai há quase 40 anos. Isto é Sengipuk, a Gruta do Leão, onde Rinpoche esteve em refúgio meditativo quando fugiu do Tibete. Refúgio é um tempo para a mente, um tempo para se concentrar nas orações de compaixão, para os seres do mundo, um lugar onde se eliminam todas as distrações. Como se sente ao voltar aqui? O mesmo, simplesmente a mesma coisa, como sempre. Os monges dizem que Rinpoche alcançou a iluminação aqui e teve uma visão do seu próprio professor voando sob a forma de um abutre. Com uma lágrima no olho, o seu professor pediu a Rinpoche para o seguir, para abandonar o reino de Samsara e ir para o outro mundo. E Rinpoche, neste mundo, analisou essa possibilidade e disse: não posso ir. Ainda tenho de permanecer no reino de Samsara para ajudar os seres em sofrimento. Isto é um verdadeiro herói budista. Não um guerreiro ou um rei, mas o Bodhisattva, uma pessoa de coração puro e compaixão, que personifica os ensinamentos do Dharma. Este é o lugar onde Trungchen Rinpoche esteve. No seu pátio solarengo, Rinpoche espanta-me com o ensinamento improvisado das 4 nobres verdades, os verdadeiros pilares do budismo. Já conhecia as 4 nobres verdades. Como académico, sei-as de cor. Mas não é o mesmo que recebê-las de Rinpoche e através da tradução de alguém como Mathieu Ricard. Então a primeira. Quando Buda deu os primeiros ensinamentos depois da iluminação, o primeiro ensinamento que deu foi sobre a forma da verdade, que é, na realidade, o reconhecimento da existência do sofrimento. Reconhecer e aceitar que esse sofrimento tem uma causa e condição, essas que podem ser dissipadas. A primeira nobre verdade é que toda a vida é sofrimento. Agora, sofrer não significa necessariamente miséria e não é uma observação pessimista ou mesmo nihilista. É simplesmente uma avaliação objetiva da realidade que a vida é sofrimento, que todos envelhecemos.
A segunda nobre verdade é a ideia de que o próprio sofrimento está baseado na ignorância. E a ignorância não significa estupidez. Ser ignorante significa estar preso à ilusão de que o mundo e a sua própria existência têm uma realidade intrinsecamente concreta, que tudo é tangível, estático, permanente. Então agora, para afastarmos a ignorância e as toxinas mentais, misérias e aflições, temos de nos apoiar em alguém que tenha mais sabedoria do que nós, mais compreensão. Daí a noção de um amigo espiritual ou de um professor espiritual que nos mostra o caminho, que nos indica como retirar os véus da ignorância. A terceira nobre verdade é a ideia de que o sofrimento pode ser aliviado através da prática espiritual, que a ignorância pode ser banida do reino da percepção, que na verdade podemos encontrar uma solução para este dilema humano. E claro, a quarta nobre verdade é a delineação de uma prática contemplativa específica, um caminho de sabedoria que promete, se seguido, transcender o reino do sofrimento. Todas essas leituras, todos esses trabalhos escolares do budismo, nenhum deles me preparou para a ressonância avassaladora de uma simples lição de um professor abençoado. Lemos todos estes livros e depois ouvimos alguém como ele. Sim, claro, é óbvio. A maneira como as pessoas se perdem, elas anseiam pela felicidade, mas correm para o sofrimento. Embora aspiremos à felicidade, estamos confusos sobre os meios para alcançar essa verdadeira felicidade. Sobretudo quando juntamos a felicidade e prazer, felicidade e intensidade, felicidade em tantas coisas. Não nos apercebemos que a felicidade é uma forma de estar que vem da liberdade interior. Não é apenas tentar desfrutar todas as coisas possíveis, porque isso é como correr atrás do arco-íris, na esperança de o podermos alcançar, sem nunca o conseguir. Ansiamos por felicidade, mas perdemos-nos nos meios errados para alcançar. Isso é o Dharma de todos os seres. De volta ao mosteiro Shiwong, o pátio está transformado num teatro redondo para o espetáculo de Mani Rimdu. Ele conta a história da chegada do budismo ao Tibete, mas também é uma celebração da totalidade da experiência humana. Pensem nele como sendo Shakespeare. Pensem nele como sendo um teatro global, uma peça sobre a moralidade, escrita por um lama, numa forma de manifesto público sobre todos os tipos de forças da existência. E estas máscaras que representam determinados seres, determinados deuses, também são de certa forma metafóricas. Elas representam. É quase como um festival de todas as forças de Samsara e todas as forças divinas, com as quais cada um de nós irá empreender a sua própria dança da vida. Símbolos de confrontos com demónios, o positivo com o negativo. Cada dança é um ensinamento budista.
Muito antes das danças começarem, os monges estão atrás do cenário a executar a puja, uma série de rituais concentrados. Os monges concentram toda a sua intuição e prática espiritual a fazerem bolos mani, que lhes permitirão literalmente comer o poder do Dharma. É como todos os rituais. O que é que faz de um ritual uma tradição espiritual? O ritual intenta aquietar o momento, concentrar a mente, levar-nos à presença do Espírito, à presença de Deus. Isto é o ponto principal de qualquer tradição ritual. Uma multidão pacata empurra-se para se aproximar de Rinpoché, a fim de receber a sua bênção e os bolos de compaixão de Mani. Para um ocidental, muito disto parece familiar. Uma bênção de um sacerdote, a oferta da hóstia, a absolvição do pecado. Mas aqui não há pecado. Existe apenas a recordação repetida de que a ignorância que se interpõe no caminho da sabedoria e da felicidade pode ser ultrapassada pelo caminho límpido do Dharma. De certa forma, o budismo não é uma filosofia nem uma religião. É estritamente um caminho de sabedoria. A própria serenidade, a serenidade que vimos num ser iluminado como Rinpoché, é a evidência empírica do sucesso da ciência da mente, que é o budismo. Mas o que é que faço a seguir? O festival de Manai Rimdu tem de dar lugar a um vasto silêncio dos Himalaias. Sherab, Matia e eu vamos para as montanhas depois de nos despedirmos de Trulsing Rinpoché. A nossa jornada seguirá os trilhos altos das montanhas através de Solu Khumbu até ao flanco do Everest e lar de uma freira que nos irá mostrar o budismo na sua essência. A lição mais básica de ciência é ter uma hipótese antes de iniciar uma experiência. Depois, registramos as nossas observações e tiramos conclusões. Com a ciência da mente, os primeiros budistas observaram que através da prática contemplativa alcançavam felicidade e sabedoria. Chegaram à conclusão que o Dharma funcionava. 2500 anos depois, cientistas ocidentais analisaram o cérebro de monges budistas, incluindo o de Mathieu Ricard, para ver o que acontece no interior do cérebro de um meditador experiente. Surpreendentemente, a própria estrutura do cérebro está alterada. A ciência ocidental revela que o Dharma pode literalmente transformar o ser humano. Para os monges, as experiências foram divertidas, mas não verdadeiramente necessárias. Eles já sabiam o que fazia a meditação. Eles já tinham uma prova empírica de vidas mudadas pelo Dharma, as suas próprias vidas. Então, no Ocidente, quando falamos em meditação, as pessoas têm a ideia exótica de se sentarem debaixo de uma árvore, rezar e passar bem o resto do dia. Um tipo de relaxe. Ou dizem muitas vezes quando meditamos, temos de limpar a mente de todos os pensamentos, não é? Pois então existe um verdadeiro equívoco sobre o significado da meditação. Para a maior parte de nós, quando pensamos em meditação, e muitos de nós já o tentaram, todos, desde os médicos até aos religiosos, dizem-nos que devíamos tentar fechar os olhos, ficar quietos, e as nossas mentes explodem cheias de coisas. Bem, a ideia é normalmente quando tentamos acalmar a mente e tomamos consciência do que se passa nela, dizemos: "Uau, tantos pensamentos! Nunca mais acabam." Na realidade, começamos a ter consciência do que é que nos vai na mente, desde que acordamos até nos deitarmos, porque estamos cheios de pensamentos.
Porque a nossa mente é como uma criança mimada, está em constante movimento para aqui e para ali, a pensar no passado, imaginando o futuro, nunca está no momento presente. Então tentamos concentrar-nos na mente. E dizemos que ela é como uma borboleta. A borboleta pousa numa flor e vai-se embora por nenhuma razão aparente. Depois regressa. Tudo bem, é uma distração, mas devíamos trazê-la de volta. Então a meditação ajuda-nos a dominarmos a nossa mente. E dominar a mente não é a ausência de liberdade. Algumas pessoas pensam que ao controlarem a mente reduzem a sua liberdade, mas pense no exemplo do marinheiro no mar. O que é a liberdade? Deixar o barco ir à deriva conforme sopram os ventos e correntes? Isso não é liberdade. É andar à deriva. A verdadeira liberdade é pegar no leme e navegar para onde queremos ir. Isso é liberdade. Por isso a liberdade é conseguirmos controlar a nossa mente. No século XI, o yogi tibetano Milarepa disse: tomem refúgio na solidão das montanhas, nas neves ou florestas. Na vastidão da gruta têm um mercado onde podem negociar o samsara por nirvana. How old is she? I think she's in her 80s because she was 84. Well, not the one from yesterday. No, I mean, Para andar em busca do Dharma, o budista aspirante tem de procurar refúgio, de se isolar e meditar. Atrás desta porta vive Tetsan Ani. Ela é uma freira que vive em isolamento há 45 anos, nunca abandonando os limites da sua cabana. Ela reduziu a sua prática religiosa a 3 mantras simples, orações para o bem-estar de todos os seres sencientes, recitados repetidamente durante todo o dia. Aqui estava esta mulher, uma mulher extraordinariamente bela na sua juventude, dedicada ao Dharma, que de repente foi assediada por um pretendente, um mercador abastado que tinha o poder de exigir desposá-la. Ela escapou ao pretendente, descendo por um buraco de uma latrina, refugiando-se depois num mosteiro. Ela é uma lenda nesta região. Todos os Sherpas que se dirigem para o Everest vão até ao seu refúgio prestar-lhe homenagem, mas nunca ninguém a viu. Nunca foi fotografada e certamente nunca foi entrevistada. Ela não está totalmente isolada do contacto humano. Recebe alimento 2 vezes por dia e Sherab cuida da sua saúde. E nunca mais me ia de esquecer daquele momento em que aquela porta de madeira se abriu. E o que é que encontramos? Encontramos de facto um ser incrivelmente entusiasta, falador, acolhedor. O seu primeiro gesto foi oferecer-nos bolinhos. E ela foi diretamente para o Dharma. E depois disse ao Mathieu que era fantástico aquilo que fazíamos em termos religiosos, que o respeitava, que era bonito, mas que tudo se resumia a um único mantra. Ela reza profundamente por todos os seres sencientes para que estes se livrem de todos os sofrimentos, sofrimentos interiores e exteriores. Dedica-se de coração e alma ao mérito enquanto recita o seu mantra. Sim, é como que o Dharma que condensa todos. Om Mani Padme Om. Sim. Então há 45 anos que a sua vida tem sido totalmente dedicada ao isolamento, à recitação do mantra. Sim. E tudo dirigido ao bem-estar de todos os seres.
Correto. quase como o seu coração, Pois, espalhando compaixão. tudo se resume à nossa própria mente, à qualidade e à natureza da nossa mente. 다 초보지로 사단계 취해 이제 듣고 쌤 찍박이 된다고 송아니 소라나 So all the O que quer que Buda tenha ensinado, todos os aspectos dos seus ensinamentos, todos eles se dirigiam à compreensão da natureza da mente. 같은 채 Lassa. 중부지 그때지 채 So the main thing Ela disse que o principal é desistir de toda a prática elaborada e permanecer simplesmente no budismo, na natureza budista, na mente de Buda. Basta. if she survives, E também disse que se sobreviver irá visitar-me. Então eu disse que tomaríamos uma saborosa chávena de chá. 봤다 이러면 Encontrar a serenidade através do Dharma é a prova experimental que valida a ciência budista da mente. Tal como uma maçã caída prova a existência da gravidade. Pode ser difícil compreender o que isto significa, mas para os tibetanos existe. 알아 두매 가고 아 누가 안 되긴 깜 몰라 이렇게 자고 야야 손이 와서서 그랬는데 되네 타라서 lama. Muitos tibetanos não acreditam que já fomos à Lua, mas nós acreditamos. Nós podemos não acreditar que eles alcançam a iluminação nesta vida, mas eles acreditam. No mosteiro de Tupten Choling, o médico tibetano Sherab Barma é altamente requisitado. Em um dia, ele irá observar mais de uma centena de pacientes, diagnosticando tudo desde cataratas a inalação de fumo das lareiras nas cozinhas. Outrora, um lama escreveu que a eficiência e a ciência ocidental deram um grande contributo para as necessidades menores. No Ocidente, passamos a maior parte do nosso tempo a tentar que as pessoas vivam até aos 100 anos sem perderem o cabelo ou os dentes. Os budistas passam o seu tempo a dar um significado à existência. Os budistas passam a vida inteira a preparar-se para um momento no qual nós passamos a maior parte das nossas vidas a pretender que não existe, o momento da morte. No Ocidente, penso que estamos sempre a confundir o conhecimento com a sabedoria. E estamos sempre a ver isto nos idosos do Ocidente. Eles dizem: trabalhei tanto, construí a General Motors e vou morrer? Ou então tenho 15 doutoramentos de Harvard, Princeton e Oxford, sei tudo sobre átomos, estive em todas as conferências, até ganhei o prémio Nobel e vou morrer? E não querem pensar nisso. A essência do budismo é a noção de que toda a vida é efêmera, todo o momento é precioso e temos uma escolha. Quando finalmente me sento a meditar ao lado de Sherab e fecho os olhos, fico surpreendido pelo ininterrupto tráfego mental na minha cabeça. Acontece a todos nós e, a maior parte das vezes, nem sequer nos apercebemos. Mas mesmo quando meditamos por um momento, apercebemos-nos o quanto temos de andar antes de alcançarmos a possibilidade de sermos capazes de acalmar a mente. Nesse momento de meditação em particular, nesse espaço, os pensamentos correm na mente e a metáfora usada pelo budismo é que a mente é como um lago ventoso, com o vento a levantar as ondas e a causar turbulência na água. E se de alguma forma conseguirmos acalmar a mente, podemos ver o lago límpido. Assim, à medida que aprofundamos este estado de meditação, por vezes as mais puras emoções vêm à tona.
Muitas vezes os novatos choram, pois a meditação é permitir-se pela primeira vez estar calmo. E o estar calmo é vislumbrar a verdadeira natureza das coisas. Tal como muitos de nós no Ocidente, eu vivo muitas vezes num remoinho de frenéticas atividades, correndo contra o tempo, definido o sucesso por padrões do mundo material, livros, graus académicos, credenciais de qualquer tipo. Para o budismo, isto é a essência da ignorância. Eles relembram-nos que toda a vida envelhece e morre, que todas as posses definham. E oferecem-nos uma alternativa, um caminho de sabedoria, longo e difícil, mas para mim, irresistível.